Meus amados, você lendo aqui na história 603, vocês veem aqui que o Senhor tem falado, foi um mandamento direto do Senhor, tá? O mandamento direto do Senhor foi o meu livro, Hebreus, Tiago, Pedro, Judas, João e Judas. Ele falou, tem instruções finais para todos vocês. Estes são antes, o último livro. Olha como é que o Senhor é amável. Para aquelas pessoas que nunca viram, não tiveram a Bíblia, as pessoas que não sabem, ele fala que, esses livros, eles estão perto do último livro, olha só. Está ensinando aquele que nunca, aquele que vem, pegou a Bíblia pela primeira vez, ele está falando, antes do final do último livro, que é o de Apocalipse, estão esses livros. Olha como é amável o Senhor. Olha como ele é amável para os perdidos, né? Então, nós, amados, nós temos muito que mudar ainda, tá? Sobre esse amor que nós temos uns pelos outros, né? Uma oração que a nossa irmã fez aqui, a nossa pastora Nilva fez, foi muito, muito bom, ela tocou nesse assunto, achei muito, muito lindo, e ela fez essa pergunta, será, Pai, que nós estamos andando em suas pegadas? O que você acha? Não pergunto para o João, não. Tem muito que aprender do Senhor, principalmente em relação aos perdidos, e é incrível, né, amados, que às vezes nós temos mais compaixão, nós temos mais carinho, nós temos mais misericórdia com os perdidos do que com os próprios irmãos que estão ao nosso redor. É incrível, mas isso acontece. Isso acontece. Nós vamos ler o livro de Tiago. Desculpa. Aliás, desculpa. Judas. O Judas só tem um capítulo, eu quero ler isso. E, novamente, tá, amados? Isso aqui são instruções que o Senhor tem para você nesse final de tempos, ou seja, esse finalzinho de tempo, essa grande colheita que vai vir, o Senhor fala que há instruções para você, o que fazer. Amados, a história do Senhor e a Bíblia, tudo, se você olhar de uma maneira diferente, tudo é instrução, tudo é treinamento, tudo. O Senhor mostra através dos livros dele como você deve se comportar. Então, vamos aqui no livro de Judas. Quando eu estava olhando aqui no livro de Judas, a primeira coisa que eu olhei é qual é a versão mais falada, né? E eu tive alguns problemas assim em certas traduções. E, eu vou falar principalmente no versículo 22. Eu entrei aqui no inglês, até mesmo eu leio aqui no hebraico para ver a raiz se era isso mesmo. E eu vou mostrar para vocês aqui no versículo 22. Então, aqui é o seguinte, aqui está as suas instruções para vocês, amados, quando vocês andarem essa terra. Não vai demorar muito tempo não, viu? A gente tem esse negócio, o Senhor está dentro de nós, né? A gente agora sabe de tudo, a gente sabe o que fazer. Não, não é assim não, viu, amados? Você vai ter o seu poder, o Senhor está vivendo dentro de você, mas a sua atitude continua. A sua atitude continua, seja lá qual for. Né? Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Né? Novamente, a gente está olhando as Escrituras na maneira que o Senhor falou, que há instruções para você nesses finais de tempos. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso vai continuar, tá, amados? Eu acredito. Quando você andar aqui, você andar nessa terra, vai haver essas batalhas. Vai haver essas batalhas. Uma das indicações que veio agora na minha cabeça, que o Senhor falou para a nossa irmã, falou que a sua fé, que o poder dela vai crescer à medida que ela for adquirindo mais e mais fé. Quer dizer, você vai ser testado em seus caminhos, nas suas fé, e quanto mais você for testado, mais você for aprovado, mais você tem o Senhor, o Espírito Santo. Mas ele já está dentro de você, você já está fazendo os trabalhos para ele, tá? Mas está esse nível, né? Está crescendo no Senhor.
Então, continua aqui, versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus. Ó, amados, aqui é uma das instruções que, assim que eu li ela, parece que pula na sua cara essas instruções. Essas instruções que falam, você vai lidar com pastores, tá? Você vai lidar com pastores de igrejas, cristão e não cristão, e eles vão usar todas essas armas, não para negar um Deus, porque às vezes se eles fizerem isso, o pessoal joga uma tábua na cabeça deles, mas eles vão querer mudar essa graça do Senhor, praticamente dissolver o nosso Senhor Deus. Muitas vezes fala de você, as pessoas pregam de Deus, mas não é o nosso Deus, né? Vai existir isso, tá, Matos? Vai existir essas pessoas que fazem isso e todos nós vamos ter que lidar com isso. O Senhor vai lidar, vai te ensinar sobre essas coisas. E não somente isso, a própria população em geral, quando você andar nessa terra, quando você for para esses lugares que o Senhor te levar, muitas vezes, algumas vezes, talvez, você não vai querer ir, nos lugares desses, o Senhor está vivendo dentro de você, o Senhor está conversando com você, como aconteceu, você não vai querer ir, e vai haver essa resistência, amados. Vai haver essa resistência e já foi falado, você vai chorar. Você vai chorar. Porque alguns vão simplesmente decidir não seguir você ou seguir Deus. Eles não, vão simplesmente não vão querer fazer isso. E você tem que, como o senhor falou aqui, nós, né? Eu falo você, por causa do americano fala muito you, né? A gente fala muito você. E nós temos que ter essa compaixão com eles, em mesmo assim, em mostrar a graça do Senhor para eles. Continuando o versículo 5, mas quero lembrar-vos com a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um pouco, tirando da terra do Egito, destruiu depois que os que não creram. O Senhor é o Deus da justiça, não é que ele faz isso tão facilmente, não é isso, porque ele vê o coração das pessoas, dos filhos dele, do povo dele, ele vê o coração deles. Não é que você faz um erro e ele vai te destruir, não é assim não, mas aqui eu acho que vocês estão entendendo muito bem, né? Que se no seu coração você decide por conta própria e há aquele ódio, não quer nem saber dele, então o que você vai fazer no céu? Né? Se você não quer, se nós não queremos nada com o nosso Senhor, nosso Deus, que nós não queremos ouvir os mandamentos dele, que tudo que o Senhor fala nas palavras, na Escritura, nós temos aí essa tendência em julgar, será que eu faço, será que eu não faço, será que ele está falando isso ou não? Se há essa rebelião dessa forma contra o Senhor, amados, o que a gente vai fazer no céu? Como você pode viver com o nosso Senhor Jesus Cristo, negando e tendo rebeldia contra ele no céu por toda a eternidade? Vocês estão entendendo? Não está chegando aqui? Simplesmente a alma rebelde não vai para o céu, simplesmente não vai, não tem sentido nenhum, amados. A alma rebelde ir para o céu. Então aqui está, o Senhor fala claramente, aqui está falando que ele tirou você, ele está trabalhando em você, mas se haver, você, se nós crescermos nesse caminho de rebeldia e desobediência, o que a gente vai fazer no céu? É claro, ele pode deixar você passar pela grande tribulação, na qual você vai perder sua vida, etc, etc, você vai se arrepender, etc, etc, etc. Mas vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, né? Continuando, ele fala, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. O Senhor, o nosso Deus, é o Deus da justiça. Continuando, versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, e que, havendo-os entregue à fornificação, como aqueles, e ido após outra carne, foram opostos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Eu lembrei agora de uma coisa que o Senhor tem falado, né? Que ele não vai forçar, ele não vai dobrar a sua mão para seguir ele. Tem que vir do seu coração a vontade de seguir o Senhor. Tem que vir do seu coração a vontade de não questionar o Senhor nunca. Isso é do coração, amados. Isso é do seu coração. Agora eu penso aqui, tá?
Se o Senhor tem te escolhido, vamos dizer assim, para fazer esse trabalho de espalhar o nome dele ao redor dos gentios, ao redor das nações, e você tem esse bife contra o Senhor dentro do seu coração, que ninguém vê, mas o Senhor vê, se você tem isso, como que vai ser o seu ensinamento ao povo aqui da última hora? Como pode realmente você falar com todo o seu coração, com todo o seu zelo, com todo o seu amor desse Deus que você, que nós, né? Eu falo sem você, é nós, né? Nós acreditamos. Como a gente podemos pregar? Como nós podemos mostrar ao mundo esse Deus? Se dentro, lá dentro do nosso coração, nós temos aí esse bife contra ele, né? Nós temos realmente que prestar atenção nisso. Continua aqui. E contudo também estes, semelhante adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vetipureram. Vixe, o que é isso, hein? Vetipureram, versículo 8. Vou olhar aqui na outra versão. Difamavam, difamam autoridades superiores. Eu acho que vou ler essa Ará, né, que é a revista atualizada. Contudo, versículo 9, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. É grande isso aqui, tá, amados? É grande isso aqui. A pergunta seria, será que nós passaremos juízos nas pessoas que nós vamos encontrar, nas pessoas que o Senhor vai nos levar a elas, para curá-las, para dar vida eterna a elas, para ensinar que existe um Deus que ama eles, vai salvar eles? Será que nós vamos passar juízo sobre essas pessoas? Será que a maneira que nós vamos conversar com essas pessoas vai depender do jeito que as pessoas estão se vestindo? Será que vai depender? Será que vai depender se a pessoa for bem vestida, etc, etc, etc? Nós vamos falar mais bonito do Senhor do que uma pessoa vir, vamos dizer assim, toda suja, toda cortada e rasgada, etc. E aqui está falando que mesmo contra o próprio maligno, Miguel nunca, ele não tem o eu, né? Miguel nunca falou, eu te repreendo. Nunca. Ele falou, o Senhor te repreende. Nem nisso ele caiu. Contra o próprio maligno. Muito cuidado, amados, quando nós sair por esse mundo, pregando o Senhor, demonstrando o Senhor, sendo um embaixador do céu. Muito cuidado no que nós vamos falar, porque nós vamos ser julgados pelo mundo, pelas nações gentias, do que sai da nossa boca. Né? Então, vamos ficar longe desse negócio de o que eu acho. Nós temos muito isso, né? Nós julgamos muito, porque eu sei mais da palavra do Senhor do que você, eu sei mais disso, a gente tem muito disso, não tem? Muito cuidado se isso sair no mundo, porque você pode ter gente no mundo e falar, nossa, esse aí está representando Deus? Falando mal de outro irmão? Eu não quero nem saber desse Deus deles. Isso acontece, amados. Eu tive uma pessoa na minha família já décadas atrás que falou isso para mim. O meu Deus é o Deus do amor, não é igual ao seu Deus. Falou isso para mim na minha cara. Olha só, na minha cara. Essa pessoa sendo de outra religião falou, né, na minha cara isso. O meu Deus é o Deus do amor, não é igual ao seu Deus. Olha só de onde veio essas coisas, amados. O que está escrito pelo Senhor, nosso Deus, tem sido blasfemado pelas coisas que nós fazemos e falamos e agimos. Continuando, versículo 10, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quando a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, e até nessas coisas se corrompem. Ai deles, aqui continua, prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Interessante esse negócio de ganância, né? O sonho que eu tive anteontem à noite, eu estava nessa igreja cristã que estava cheia de malignos, e essa pessoa passou carregando um bocado de papel, e caiu o papel, caiu no chão, e eu pude ver o papel, e nesse papel, três dessas folhas de papel era pagamento, era salário.
Eu vi claramente. Você sabe quando você é pago, então vem o cheque, aí vem onde o cheque foi descontado, era essa folha, caiu 3 assim, do mesma coisa eu vi, era salários. Será que muitas igrejas do Senhor estão sendo dirigidos por ganância? Como vai ser o nosso comportamento andando nesse mundo? Será que queremos ficar somente em casas chiques? Ou será que o que eu escolheria? Né? Será que poderemos ir para uma tribo, vamos dizer assim, uma tribo indígena no norte, e lá nós ficaremos sem água corrida, sem banheiro, sem nada, nós ficaremos lá numa tenda porque há 50 pessoas, 10, seja uma pessoa, que o Senhor tem sido levado para você levar a palavra dele a essa pessoa e salvar a alma dele, ou você preferiria ir para outro lugar onde está tendo aí uma mansão aí, ou num lugar bem, bem chique, bem, bem confortável perante o mar, e etc, 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 né? Nós temos realmente pensar nessas coisas. Por quê? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Uma irmã teve um sonho que falou que vai haver lugares que a gente simplesmente não vai querer ir. Ele já tinha falado isso aqui, ela teve um sonho sobre isso, ela viu no sonho. Nós estamos aqui, amados, nós fomos selecionados pelo nosso Deus para fazer o projeto dele aqui nessa terra. Nunca foi o nosso projeto, nunca será o nosso projeto. Nada que nós vamos fazer aqui, seja ressuscitar o morto, seja curar um aleijado, não queria falar essa palavra, mas pesada, seja você fazer crescer um braço numa pessoa, curar câncer, etc, 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 e as pessoas vão querer te abraçar e fazer você como um rei, e você vai ter, etc, etc. Nada disso, amados, não aceitem essas coisas, amados. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Teve um tempo aí que eu fui nesse lugar de pessoas muito pobres, etc, etc, há muitos anos atrás, e eu ajudei muito as pessoas que eu estava bem, etc, etc. E eles começaram eles sentavam para ter uma comida, né? No finalzinho ali na mesa, todos eles sentaram para comer, e eles fizeram o meu prato diferente do deles. O meu prato era o único prato entre eles que tinha carne. Eu levei um susto até. Eu estava lá, eu vi lá todos eles ao redor da mesa, né? E todos eles com prato de comida, etc. E o meu prato estava isolado, num canto assim, coberto. E era o único prato que tinha carne. Eu falei para eles, de forma alguma, vão fazer isso. Isso vai acontecer com você? Vai com toda certeza acontecer com você? Não aconteceu com o Senhor? O pessoal querendo fazer ele rei? Claro que vai. Vamos ficar de olho, amados. Vamos ficar de olho nessas coisas e não deixar esse eu crescer em nós dessa forma, porque nada é por nós, é tudo o Senhor, através de nós, tudo, amados, tudo. É Ele através de nós, tudo. Continuando no versículo 10, esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Interessante, festas aqui, né? De fraternidade, branqueando-se juntos sem qualquer... Gozado, lembrei de Daniel aqui, né? Os profetas do Senhor vinham falar essas coisas, o rei ficava louco, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, né? E Daniel, os outros falaram, não, peraí, não é para mim não, esse sonho não foi meu. José, Daniel, todos os profetas, né? Mas eles foram capazes de dar um passo atrás e olhar e falar, nada disso aconteceu por mim, foi o Senhor que me deu o sonho, foi o Senhor que me deu a revelação. Eu não tenho nada a ver com essas coisas que você está me dando. Eles reconheceram que não era eles eram os remanescentes da época deles, né? Eles eram os remanescentes da época deles. Então, ela aqui fala no versículo 12, em vossas festas de fraternidade, branqueando juntos sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, aves em plena estação dos frutos, desprovidos, duplamente mortas e derraiadas. Olha aqui. Muito já foi falado nesse canal, o Senhor tem falado sobre os pastores, o Senhor tem ungido os pastores, sim, têm o poder do Senhor, do que o Senhor tem dado como pastor, tem isso é reconhecido celestialmente.
Mas, olha o mas aqui, por causa que muitos pastores não têm andado em integridade, não têm andado em ter o Senhor como sendo primeiro na vida deles, a palavra pastor tem sido blasfemada e o Senhor atrás dela por todo mundo. Eu tenho pessoas que eu conversei com essas pessoas, pastores, e as pessoas falaram para mim, os pastores adoram igrejas grandes por causa do dízimo. Olha só, eu ouvi isso aí. É claro, desmorona, né, o sentido de pastores, que é, o Senhor falou para nossa irmã, você é um pastor também, cuida de suas ovelhas? Pastor é simplesmente passar a mensagem do Senhor e edificando os irmãos, nada sai de você, nada, tudo é dado pelo Senhor, você não tem nada, 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 nada. Mas há essas pessoas que apacentam a si mesmos e por causa disso, os pastores em gerais que não merecia falar embaixo, foram trouxe, né, um nome negativo para isso, né? Mas há esses. Eu não, acabei de falar, né? Parece que eu fico falando isso constantemente, né? Os 3 salários que caiu no chão no meu sonho que eu vi. Quem está dando esse dinheiro para eles, né? Mas isso acontece. Por causa, como é que eles falam? Um fruto podre apodrece o resto, né? Mas há sim pastores do Senhor. Há sim pastores que carregam a mensagem do Senhor. Tá? Espero que João, de todos os erros e pecados, etc, né? A gente tenta vir aqui realmente passar a palavra do Senhor. Esse é o canal do Senhor. Continuando, 13, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias, está falando mal, né? Estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das neves para sempre. Aqui no caso, por exemplo, pastores, será que seria talvez, já que o estudo aqui é os remanescentes, será que vai realmente haver? Eu acho que não, tá? Porque o Senhor está dentro de cada um. Vai haver remanescentes que vão andar o mundo pensando neles. Tudo é para ele, eles apacentam a ele mesmo. O Senhor nunca falou que isso é possível, acho que eu me lembre. Eu acho que o máximo que eu tenho visto aqui é remanescente brigando com outro remanescente, isso eu já li. Mas já que nós estamos lendo aqui de instruções que o Senhor tem dado nos finais de tempos, será que realmente vai haver remanescentes que vão andar apacentando eles mesmos? Eu, pessoalmente, acho que não, tá, gente? Eu acho que não. Isso aqui é só uma ideia que eu estou trazendo para a gente tomar cuidado com isso. Versículo 14, quando a este foi que também profetizou Enoque, uma das testemunhas, Enoque e Elias foram os 2 homens que nunca morreram, eles foram transladados. Aqui está Enoque e Elias, as 2 testemunhas do Senhor. O 7º, depois de Abão, dizendo, eis que o Senhor vem entre suas santas miriades para exercer juízo contra nós, nosso tempo está passando, e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiedamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Meus amados, o que não vai faltar é gente proferir palavras inocentes na sua cara, tá? E quando isso acontecer, você representa o príncipe da paz, simplesmente fiquem calados. Fiquem calados. Deixa essas pessoas ou esse grupo de pessoas falarem o que eles quiserem. O Espírito Santo vai te falar se você deve sair do lugar, ou se deve continuar lá. Ele vai falar, já teve ocasiões que a nossa irmã Erinha ia falar, o Espírito Santo falou, não fale nada, pode ir. Vai para outro lugar. Ela pegou o marido dela e foi para outro lugar. Aí é difícil falar de todas as situações, né? É impossível, todos os tipos de situações que podem acontecer, mas o que nós sabemos de fato é que o Espírito Santo, o Senhor vai estar direcionando os seus passos. Isso é fato, tá, amados? Isso aqui não é, será que acredita ou não? Isso é fato. Ele vai estar direcionando você, ele vai estar conversando com você, como ele falou aqui na história, você vai me ver, você vai me ouvir. Ele não falou isso brincando, não, amados, isso é verdade. Não tem nada de parábola, não. Isso vai acontecer. É claro, você vai estar andando na terra que nunca foi igual essa que está vindo no final de tempos, né? Nunca foi igual, nunca será. Vai ser realmente horrível. Mas Deus está com você.
Continuando, versículo 16, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas próprias paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos de interesse. Vós, porém, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais dizia, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas paixões. Olha só. Isso aqui já falou na nossa cara, né? Nos últimos tempos vai haver, então, escarnecedores, aqueles que falam mal de tudo, de todo mundo, ninguém escapa. E há irmãos que citam outros irmãos por nome. Estou no caminho há mais de 40 anos, né, amados? Por nome. Para simplesmente aumentar ele e diminuir o outro irmão. Eles mencionam por nome, né? Nem para falar, para dar exemplo. Às vezes você, ele fez isso, aquilo outro, você começa a pensar, eu acho que eu sei quem é. Mas há situações na qual esses irmãos usaram o nome de pessoas. Aqui está, escarnecedores, andando segundo suas próprias paixões. Sim, estes os que provêm divisões sensuais, a quais não tem o Espírito, vós, porém, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui está, amados, esperando a voz do Senhor. O remanescente tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Você tem que ouvir o Senhor para te guiar nesse final de tempo que você estiver andando nessa terra. Tem que esperar o Senhor. Não vai saber para onde ir, o que fazer. Muito cuidado com nossas ações, amados. Nossas ações nos finais de tempos. Nós vamos ser vigiados pelo mundo em geral. Como nós andamos, como nós falamos, como nós direcionamos as coisas. Tanto é que já foi falado aqui na história do Senhor, né? Quando as pessoas falam, eu sei quem você é. Alguns já falaram isso, né? Porque vão ver a luz de você brilhando. Eles vão ver a luz de você brilhando no mundo. Não tem, amados, como você se esconder quando você for revelado pelo Senhor. Não tem como você se esconder. Você vai ser visivelmente visto pelo mundo em geral. Muitos saberão. Como, amados, nós vamos nos comportar perante o mundo? Será que nós vamos ter aquele comportamento e falar, olha aquela pessoa, como ela é diferente? Como ela fala diferente? Eu quero ficar com ela. Eu quero andar com essa pessoa. Ou aquele outro caso que é para falar, olha lá, tá vindo lá o João lá, tá louco aquele cara, não quero nem ficar perto dele, o cara só passa juízo em todo mundo. É perfeito em tudo que ele faz. Espero que não, né, amados? Aqui está, amados. Espere para o Senhor em tudo e compadeça de alguns que estão na dúvida. É interessante que aí quando estão na dúvida, aí eu olhei aqui na outra versão aqui, e fala usando discernimento. Eu não entendi esse verso. Aí eu fui para o inglês, eu também fui para o inglês, eu fui aqui para o hebraico, tentando entender o que ele quis dizer com aquilo, né? E realmente fazendo a diferença. Quando eu olhei no hebraico, eu vi aqui aqueles que se separam. Então, eu depois de olhar isso tudo, eu percebi que o que está falando aqui é o seguinte, você faça a diferença, essa é a palavra traduzida do hebraico, faça a diferença para aqueles que são diferentes, ou seja, que você, então, compadece de todos os tipos de pessoas que vierem de todos os tipos de caminhos, faça a diferença. Eu tive de estudar isso aqui, porque cada versão falava diferente. Um falava dúvida, outro falava discernimento. Aí, quando eu fui aí depois que eu usei os dois aqui, eu vi a tradução, é isso que quer dizer. Fazendo a diferença é a tradução em inglês e também explicou que é realmente isso no hebraico, ou seja, para cada um, amados, usem a sua misericórdia para cada pessoa diferentemente, da maneira da qual você vai levar aquela pessoa ao Senhor. Não é isso? Ou seja, você tem 10 pessoas, não use o mesmo tipo de misericórdia do mesmo jeito para cada pessoa, porque eu garanto para vocês, um não vai aceitar. Um não vai aceitar. Então, você analisa essas situações e você usa essa misericórdia sua no nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui fala
para a vida eterna, quer dizer, você olha cada situação, cada grupo de pessoas, cada tarefa que o Senhor te enviar, cada pessoa com problema diferente, e você usa a sua misericórdia que Deus tem te dado para a vida eterna, você usa em cada pessoa que essa misericórdia sua for enquadrar naquele tipo de situação que aquele grupo ou aquela pessoa está passando. Olha que lindo isso, né? O senhor falou, mas eu quero falar para vocês, isso aqui é a minha versão, tá? Vocês devem sentar e ler por conta própria e ver o que a Escritura vai falar com você, tá? Isso aqui é a minha versão. Então, que está muito, muito lindo isso, né? Usando a misericórdia diferenciada para cada grupo de pessoas em situações diferentes. Faz sentido, não faz? Se você usar a mesma coisa aqui, não vai funcionar aqui. Por exemplo, você chega essa pessoa e fala, você acredita no nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Sim! Aí você cura, né? Aquele negócio. Aí você vira para cá e fala, você acredita no nosso Senhor Jesus de Nazaré? A pessoa fala, quem é ele? Entendeu? Então, tem que usar maneiras diferentes. E há muitas maneiras. O Senhor vai nos ensinar como conversar com as pessoas. Para salvar todas elas, né? O Senhor está conosco, Ele vai nos ensinar. Continuando no versículo 23, e salvai alguns, deixa eu voltar para essa versão aqui, 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo, aqui está. Eu nem sabia que ia falar isso, é exatamente o que eu estou falando, né? Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui é o Judas torcendo a nossa orelha e falando, não faça a sua misericórdia com as pessoas diferentes, baseado em como eles vestem, como eles falam, e etc, etc, etc. Ele falando, não faça isso, que tudo isso é da carne. É isso que ele está falando. Detestando, olha só. Ou seja, nem pense em passar uma misericórdia para alguém baseado no que a pessoa aparece visivelmente ou invisivelmente. Faça tudo perfeitamente na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Que muitas pessoas podem vir falar uma coisa horrível para você, né? Você continuando calmo, e a pessoa está falando sobre calmo, etc, etc. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu estava no norte do Brasil fazendo a viagem, e andando na rua veio esse ladrão, né? E eu estava com dinheiro na mão, assim, e ele veio, chegou todo arrebentado, a polícia tinha acabado de bater nele, ele falou, e ele falando coisa, quer seu dinheiro agora, me dá agora, né? Eu sozinho com esse cara na rua, aí ele falou, me dá agora, R$50, sei o quê, coisa assim, né? E eu estava de viagem, eu tinha muito dinheiro na carteira, e tinha uns dinheiro isolado, eu até peguei um pouco desse dinheiro, e conversando com ele, depois de um tempo, olha só, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Depois dessa conversa com ele, é claro, eu não estava muito com medo, mas ele era violento. Eu vi que se eu falasse uma coisa errada, ele ia pular em mim. Eu vi que ele era violento. O policial bateu nele, perdeu um dente, ele estava bem assim. E depois de um tempo, amados, deu conversar com ele, eu dei R$50 para ele, tal. E ele começou a andar e sair, ele parou, olhou para mim e falou, você é religioso? Ele falou isso, amados. Ele falou isso. Quer dizer, nessa situação dele me roubando, ameaçando, fazendo essas coisas tudo, eu estava calmo. Eu mostrei compaixão com ele, como é que é isso? Como é que você está? Algumas conversas assim, não foi tão longa. Ele percebeu que algo diferente tinha em mim. Olha só. Isso vai acontecer com vocês, com todos nós, andando nessa terra. Continuando, eu quero terminar isso aqui. Ora, aqueles que o poderoso é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então, aqui está a moral da história, aqui está o resumo de todas as coisas, amados. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços quando você andar a terra. Só o Senhor pode fazer isso, porque se ele deixar a gente fazer isso, a gente vai tropeçar. É só o Senhor para nos guiar quando estivermos andando nessa terra. Ele vai estar conosco. Ele falou, você vai me ver, você vai me ouvir. Ele vai te guiar em todos os tipos de situação e ele vai te ajudar a usar misericórdias diferentes para situação diferente, para que tudo você venha a
levaram a alma ao Senhor, que Ele faz tudo em você. Espero que você tenha gostado desse estudo.